E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite que está me assistindo, já se inscreva no meu canal. Sempre vídeos aí debatendo temas atuais ou ligados à sociedade aqui. E hoje, bom, é raro que aconteça algo como o que aconteceu hoje, em que a gente entrando no dia da consciência negra, tenha tido na véspera um ato de grande repercussão da vida pública do Brasil que confirme, ilustre a importância do Dia da Consciência Negra. Estou falando, evidentemente, desse episódio lamentável que envolveu aí o deputado Coronel Tadeu, mais um da fauna aí eleita na onda bolsonarista, que trouxe figuras tão diferenciadas, né, para o Congresso Nacional. No Congresso tenho exposto algumas obras ali com relação ao mês da consciência negra, com relação ao racismo no país e tudo, e ele viu uma charge que o deixou indignado, ele arrancou e rasgou. Um ato de violência e censura. Qual que era a charge que o deixou tão indignado? Uma charge do Latuf, que mostrava um jovem negro com uma camisa de bandeira do Brasil, algemado, caído morto no chão, e ao lado dele um policial que acabou de dar o tiro, um policial branco que acabou de dar o tiro. Uma charge denunciando, portanto, a violência policial, que é uma violência que tem um viés racial, que não é cega para a questão da cor, pelo contrário, que vitima muito mais pessoas negras do que brancas. E qual foi a resposta do Coronel Tadeu? O Coronel Tadeu veio se justificar, dizendo que não, que se a polícia mata mais negros, é um fato estatístico, é porque os negros estão mais no mundo do crime. Bom, primeiro vamos dar a explicação que o próprio deputado não dá, né, e que é importante ser dada. Né? Se é que existem mais negros no mundo do crime, por que isso se dá? Né? Porque qual é a fatia da população que está mais suscetível a entrar para o crime violento? Não o crime de colarinho branco, o crime violento. Justamente a parcela mais excluída da população. Justamente a base da pirâmide social. Né? Que tem poucas oportunidades econômicas e que conta com pouco ou nenhum reconhecimento ou valorização social. São essas pessoas que vão estar justamente mais fáceis, mais suscetíveis de entrarem para o mundo do crime buscando um ganho, a promessa de um ganho econômico, que elas jamais teriam em outros caminhos, e até um reconhecimento social que também não teria em outros caminhos. Né? Bom, e a gente sabe que a base da pirâmide social brasileira é composta majoritariamente por pessoas negras ou não brancas de maneira geral. Tem brancos também, evidentemente, mas em sua maioria não brancos, negros, descendentes aí com toda a miscigenação que a gente sabe que existe no Brasil, descendentes de escravos, pessoas escravizadas que foram trazidas à força da África, né, para o Brasil aí ao longo dos séculos, e que às quais não foi dada oportunidade nenhuma, e cujos descendentes também não tiveram acesso a oportunidade nenhuma, e que formam, portanto, para essa questão histórica, o fato de que a pirâmide econômica do Brasil, ela também tem cor. Né? Quanto mais para o alto da pirâmide, mais branca tende a ser a população que faz parte daquela fatia da pirâmide, e quanto mais para baixo, quanto mais próximo da base, mais negra é a população. Né? Bom, isso é um lado da questão. Né? Mas ao falar disso, a gente ainda está supondo que essa explicação do coronel, do deputado, seja toda a história, né? Que a polícia mata em combate com o crime e, bom, e o crime, por esse fator histórico, acaba tendo mais pessoas negras do que brancas, ou os negros estão sobre-representados ali, e por isso acontece que a polícia acaba matando mais negros. Mas em um monte de casos não é isso que a gente está vendo. Não é que a polícia matou pessoas no combate contra o crime, em confrontos armados com criminosos, não. É que a polícia, ou o exército em alguns casos, ou Guarda Civil Metropolitana, ou outros grupos, matou pessoas inocentes. Matou pessoas fora de qualquer combate. Matou pessoas que não eram criminosos e que não estavam apresentando perigo. É muito fácil lembrar de casos. Eu selecionei alguns aqui, centenas, milhares de outros são possíveis. Em 2015, policiais deram 111 tiros contra um carro no qual estavam cinco jovens negros no Rio de Janeiro. Este ano, Exército, 80 tiros contra o carro em que estava o músico Evaldo Santos Rosa. Não era um traficante, não era criminoso, não era nada. Era um homem negro. A morte, também esse ano, de Diogo Costa, um jovem que estava indo para o treino de futebol. Morreu na frente do avô.
que o policial achou suspeito nele, uma mochila, tinha chuteiras. Que nos remete ao outro caso do ano passado, Rodrigo Alexandre da Silva, morto pelo crime de estar segurando um guarda-chuva que um policial confundiu com uma arma. E mais recente ainda, a menina Agatha Félix, de 8 anos, morta por um tiro de um policial que viu um jovem numa moto com uma esquadria de alumínio que ele achou que pudesse ser uma arma. Não é mortos em confronto. Não é que, nossa, está refletindo a estrutura do crime. Não são criminosos. E há milhares de casos assim. A polícia, as forças do Estado que controlam a violência no nosso país, que têm o monopólio da violência, usam essa violência muitas vezes de formas arbitrárias e injustas. E essa injustiça não é cega para a cor das pessoas. Pelo contrário, reflete o racismo da sociedade. Reflete a suspeita contra qualquer pessoa que seja negra. E veja, com relação a isso, né? Pô, temos uma polícia que está matando pessoas. É provável que o policial que matou a Agatha nem sofra punição. E qual é a reação de muitas pessoas a esse quadro? Dizer que não, os policiais precisam de mais liberdade para matar. Precisam ter expandido o seu excludente de ilicitude, inclusive se estavam sob forte emoção. Bom, o policial que matou a Agatha estava sob forte emoção. Então ele deve andar livre? A gente está legalizando formalmente a violência policial? Violência essa que vitima mais pessoas negras? Né? O racismo está aí, o racismo da polícia está aí. Né? Em vez de olhar, qualquer policial deveria olhar e falar, poxa, realmente existe um problema real de racismo aqui. Como é que a gente endereça esse problema? Como é que a gente melhora essa questão? Não. Adota uma posição defensiva de negar que exista qualquer problema e de querer que ele seja exacerbado, dando armas para pessoas que estão, muitas vezes, matando de forma arbitrária. Né? Matando. E veja, é bom pontuar direito aí, né? O que é o racismo da polícia? Significa que a polícia é um grupo de brancos que quer exterminar a população negra e que sai caçando pessoas negras por aí? Não, não é esse o caso. O racismo no Brasil não se dá dessa forma. Essa forma meio Ku Klux Klan, né? Os brancos defendendo e querendo exterminar os negros. O racismo no Brasil não é assim, mesmo porque a gente sabe que na polícia, nas polícias, nas forças armadas, tem muitas pessoas negras também. Brancos, negros, mestiços de todas as tonalidades, indígenas, estão todos ali. Né? Mas essa violência reflete o racismo tal qual ele acontece no Brasil. Que não é um racismo de um grupo étnico tentando exterminar outro grupo étnico. É um racismo da hierarquização racial. O racismo do quanto mais branco, melhor, quanto mais negro, pior. O negro visto com suspeita, o negro visto como inferior. O negro tratado como se tivesse menos direitos do que o branco. Isso sim. E é o que a gente vê. E é o que a gente vê na violência policial, que é um problema real desse país. Como uma pessoa sendo branca está muito menos suscetível a uma coisa simples, como ser parada pela polícia, a ser seguida por um segurança numa loja, num shopping. Como isso, eu que sou branco aprendo lendo e conversando com pessoas também. Pessoas que sofrem racismo como o mero fato. Para mim nunca me ocorre, por exemplo. Eu não uso muito chinelos, confesso, mas às vezes uso e jamais me ocorre que isso possa ter qualquer problema ou tudo. E muitas vezes para uma pessoa negra não, porque sabe que usando um chinelo, isso vai o colocar num certo lugar na mentalidade de muitas pessoas que pode lhe trazer problemas. Por exemplo, usar um chinelo no aeroporto. Eu poderia usar sem problemas. Não temeria uma reação, ainda mais de suspeita, de violência por causa disso. E para muitas pessoas não é assim. Então o problema do racismo existe de verdade. E existe na violência policial. E isso mostra como um dia, portanto, e um mês da consciência negra é fundamental para o Brasil. Para que a gente possa olhar para isso, para que a gente possa pensar em como superar isso, para que a gente possa pensar em jeitos, por exemplo, em ações afirmativas, que eu tendo a ser a favor, por exemplo, cotas raciais nas universidades, para quem sabe, pouco a pouco, a gente fazer com que a desigualdade social no Brasil, que claro deveria ser menor, mas que em algum nível sempre vai existir uma desigualdade social, é difícil imaginar um mundo de plena igualdade, né? As tentativas não foram nem um pouco bem sucedidas nisso, mas que a desigualdade social deixe pouco a pouco
de refletir também as diferenças raciais. Que a gente deixe de ter um país... Pois é, a pirâmide deveria ser menos grande do que é, mas provavelmente vai existir uma pirâmide social num país. Qualquer país tem. Mas que ela não obedeça um critério da raça. E ações afirmativas trabalham nessa direção. De dar mais oportunidades a pessoas negras que têm tantas oportunidades tolhidas. E que quando esse problema é trazido, quando esse problema é mostrado, qual que é a reação? Qual é a reação da sociedade organizada, da sociedade oficial? É a rejeição, é a negação e mais, a negação violenta. É rasgar a charge. É negar que o problema existe de forma enfática. É defender mais poder para quem já está usando o poder de maneiras muitas vezes injustas. Veja, não se trata de ser contra a polícia, isso é uma besteira. A polícia, evidentemente, é fundamental. Ainda bem que existe polícia, senão a gente estaria na mão de coisas muito piores. Mas de reconhecer que tem problemas grandes, sim. E que não é o fato de muitos policiais serem negros, serem mestiços, de terem muitos não brancos, não é esse fato que torna a corporação policial imune ao racismo. E na medida em que ela não está imune ao racismo, isso precisa ser olhado e tratado, e não negado. Enquanto isso for negado, não só na polícia, mas em tantas outras áreas da sociedade brasileira, continuará sendo importante que o Brasil tenha um mês, um dia, e que, para pensar especificamente, aí um dia da consciência negra, para pensar nessa situação, nessa condição racial e no grave problema que é o racismo, essa verdadeira chaga da sociedade brasileira, oriunda da escravidão, cujas marcas continuarão conosco aí, sem dúvida nenhuma, por séculos, e que é nosso dever, como cidadãos, seja de qual seja a nossa cor, trabalhar para reduzir, na medida do possível, essas marcas. É isso aí.